Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Que bênção estar aqui com vocês nessa igreja. Eu sei que assumir um púlpito como esse, em que a palavra é fielmente exposta domingo a domingo, é motivo de grande temor ao meu coração, querido pastor, professor Hiker. Estar aqui, para mim, é um privilégio muito grande. Eu que fui seu aluno ali da disciplina de História dos Batistas, e quando mencionado aqui que eu fiz o meu doutorado, concluí meu doutorado pela PUC Rio, eu queria deixar o senhor tranquilo, porque eu fui batista e voltei mais batista ainda, graças a esse fundamento que o Senhor foi um dos usados por Deus para imprimir na minha vida. Tanto é que ao regressar de lá, somado ao fato de que tive a oportunidade de também estar lá na igreja de Capitol Hill, do nosso querido pastor Mark Dever, escrevi o livro Batista por Convicção e Missão. Para mim é um privilégio aqui também representar não apenas a minha igreja, com a qual esta igreja mantém uma relação de reciprocidade e carinho, querido pastor Judy Clay, pastor Davi Bledsoe, que são comigo ali, membros daquela igreja, pastores, mas também em nome da Junta de Missões Nacionais, o pastor Fabrício Freitas e toda a nossa equipe de mais de 1.200 missionários em todo o Brasil. Esta igreja tem mais de 1.200 missionários espalhados de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Hoje, neste sábado, agora às 18 horas, melhor dizendo, provavelmente algum missionário desta igreja, nós não sabemos quem, nem onde, mas provavelmente agora está realizando um culto doméstico, um estudo bíblico evangelístico, um pequeno grupo, talvez numa comunidade sertaneja no Nordeste, à luz de lampião. Talvez isso esteja acontecendo agora mesmo. Ou no interior da Amazônia, ou numa cidade do Rio Grande do Sul, ou de outro estado nas regiões mais frias do Brasil. Agora, neste exato momento, missões estão acontecendo por causa do apoio desta e de tantas outras igrejas. Então está aqui para mim é um motivo de grande honra e senso de privilégio. Deixo o abraço em nome da minha família. Enquanto eu fui aluno do professor pastor Hiker, ali em Teresópolis, a minha esposa foi comigo. E quando eu disse que estaria aqui, ela falou assim, aquele pastor do Para Sempre Seja Louvado. Ele chegava nas salas de aula, ali de Teresópolis, na nossa turma de mestrado, dizendo: louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a turma tinha que repetir: para sempre seja louvado. E assim essa paixão, esse amor que o pastor Hiker tem por Jesus foi marcante para o nosso coração, da minha família, porque ao tempo que eu fazia o mestrado lá, minha esposa também era ouvinte daquelas aulas. Então, irmãos, meu objetivo aqui é simplesmente expor a palavra de Deus para os irmãos, debaixo da grande temática de missões. Eu separei 3 sermões, um será o de hoje, outro amanhã de manhã, outro amanhã à noite, para falarmos deste assunto tão importante que é missões. E nós louvamos a Deus, porque esta igreja é uma igreja missionária, uma igreja fundada por um missionário. E para mim é muito bom estar aqui, usando as palavras de Eurico Nelson, no Brasil de verdade. Porque na década de 40, quando um antigo diretor de missões nacionais, chamado Lewis Marlin Bratcher, chegou a primeira vez aqui em Belém,
Eurico Nelson o saudou dizendo: até que enfim, Bracher, você veio ao Brasil de verdade, aqui à região amazônica. Essa igreja é uma igreja missionária. Mas quando nós olhamos para o Brasil como um país missionário, celebramos o fato de que hoje somos a segunda maior força missionária global, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso é muito bom. Mas vamos olhar mais detidamente sobre a contribuição para missões como evangélicos no Brasil. Segundo o censo do IBGE em 2022, nós evangélicos brasileiros representamos 26,9% dos brasileiros, aproximadamente 47,4 milhões de habitantes evangélicos. A Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, estimou a partir de dados de 2022 também, que há um total de 19 mil missionários brasileiros transculturais, dos quais cerca de 11 mil atuam no exterior. Fazendo as contas, o resultado é que são necessários 2.494,73 evangélicos brasileiros, ou seja, praticamente 2.500 evangélicos brasileiros para sustentar um missionário no exterior. Ou seja, há muito o que crescer em termos da participação brasileira no mundo. Agora, pensando no contexto da Convenção Batista Brasileira, eu fiz umas contas também. Eu peguei a receita bruta da Junta de Missões Mundiais de 2023 e dividi pelo número de batistas. Nós chegamos à constatação de que, por ano, cada batista da CBB investe em missões mundiais R$ 20,96, o que dá R$ 1,74 por mês em missões. Há muito ainda o que fazer. É claro que essa é uma estimativa rápida, mas nós podemos ampliar ainda mais a nossa visão. E hoje eu gostaria de expor um texto que vai mostrar nitidamente para cada um de nós que missões é algo para ser abraçado por cada coração. Missões não é algo apenas do Ministério de Missões. Missões não é apenas um apêndice da vida da igreja. Não é algo de que a gente precisa ser lembrado de vez em quando, mas é algo para a vida toda da igreja. Não apenas da igreja, mas da família e dos indivíduos. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no Salmo, que é o meu Salmo preferido. Eu não sei, pastor Heiker, se nós temos o direito de ter textos preferidos da Bíblia, já que ela toda é a palavra de Deus. Mas os irmãos entendem o meu coração. Se eu pudesse escolher um salmo preferido, seria este, que é um salmo missionário. Não apenas este, mas de modo especial, o Salmo 67. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema, por que fazemos missões? A partir desse texto, o Salmo 67, que leremos agora. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Que Deus seja sempre glorificado e sua palavra honrada. Amém? Este salmo, o Salmo 67, é provavelmente o salmo mais missionário da Bíblia. A Bíblia de Estudos Reformada comenta que, abre aspas, o escopo universal deste salmo é notável, mesmo em um livro no qual essa visão de longo alcance não é rara.
O tema principal deste salmo é a adoração das nações, àquele que é o único Deus, o Deus de Israel. Esse salmo foi composto para ser entoado sob a liderança de um regente e acompanhado por instrumentos de cordas. Ele servia, portanto, ao canto congregacional. E a sua letra, a sua música eram para ser entoados unanimemente por todo o povo. A sua posição entre os salmos, que celebram as bênçãos de Deus, mostram que o espírito pelo qual este salmo deveria ser entoado era o de gratidão festiva e comunitária pelo cuidado de Deus por seu povo. Então esse povo deveria entoar esta canção juntos, o que já nos dá uma indicação interessante. O apelo que este salmo faz por missões, o anelo que ele traz pela salvação dos povos, deveria estar no coração de todas as pessoas. Não apenas dos pastores, dos líderes de missões, dos mobilizadores e promotores de missões. Todo o povo deveria cantar de forma uníssona o desejo de ver as nações alcançadas pela palavra e pelo domínio de Deus. É um salmo que convida a todos nós a fazer missões em unidade. Algumas coisas interessantes antes de apresentar as razões por que fazemos missões neste salmo. Duas coisas. Este salmo, ele tem duas maneiras de ser visto, de ser olhado. Segundo Matthew Henry, ele pode ser visto tanto como uma oração, como uma profecia. Uma oração do ponto de vista do tempo presente em que esse salmo era entoado. Uma oração para que todos os povos da terra viessem a adorar este mesmo Deus. Mas também, olhando para o futuro, ele é uma profecia, porque ele revela que todos os povos um dia, com a inclusão dos gentios na salvação, na comunidade da bênção, viriam a ser abrangidos por esta salvação. Esses dois olhares precisam estar em nossa mente para aprendermos sobre o que este livro trata, ou o que este salmo trata. Uma oração e uma profecia. Sobre a estrutura também precisamos nos atentar para compreender esse salmo. A estrutura dele é muito interessante. Ele possui uma organização concêntrica, voltada para o centro. É um quiasmo, uma forma de expressão, uma figura de linguagem presente na cultura hebraica. Já que era um salmo para ser entoado em uníssono, o autor resolveu organizá-lo numa estrutura que favorecia a memorização. Que estrutura é essa? Ele tem um elemento A, um elemento B, um elemento C. Depois ele volta no elemento B e no elemento A. Então esta é a estrutura do quiasmo, uma ferramenta literária hebraica. Você tem ponto 1, 2 e 3, depois 2 e 1. Porque quando você entendia essa estrutura, favorecia memorizar para que fosse entoado por todas as pessoas. Então o verso 1 vai corresponder, o verso 1 e 2 falam da bênção de Deus que transborda de Israel para as nações, 1 e 2. Mas essa mesma ideia vai voltar no 6 e no 7. O verso 3 cuida do louvor de todas as nações a Deus, tema que é repetido no verso 5, nas mesmas palavras. O verso 4 é o verso central, que traz a atitude e motivo para esse louvor. E para sermos didáticos aqui, as 3 razões por que fazemos missões estarão no elemento 1, no elemento 2 e no elemento 3. Então teremos que olhar para versos 1, 2, 6 e 7, depois 3 e 5 e por fim verso 4. Em cada um desses elementos nós vamos tirar então um motivo pelo qual nós devemos fazer missões. Talvez você se pergunte, por que esse papo
Toda hora de missões, 3 congressos missionários por ano. Não é muito não? Vamos fazer um só. Não. Nós precisamos falar de missões. Precisamos fazer missões. E esse salmo vai nos dar 3 razões. A primeira, porque a bênção não pode parar em nós. Nós devemos fazer missões porque a bênção de Deus não pode terminar em nós. Esse salmo começa com uma oração. Seja Deus gracioso e nos abençoe. É um reconhecimento de que a bênção vem de Deus por graça. Não é merecimento. Não é um pedido de mera compensação por mérito, mas um reconhecimento de que a bênção procede da graça. Se a bênção vier, saberemos que foi por graça. Se somos abençoados, isso foi nos dado por graça. Se pensarmos que a bênção veio a nós por merecimento, essa bênção tenderá a terminar em nós. Mas se temos noção da graça, vamos querer repartir a bênção. O salmista diz, faça resplandecer o rosto. Isso ecoa a bênção sacerdotal de número 6, 25. Significa a presença favorável de Deus, irradiando a sua bênção sobre o povo. Mas o autor diz, para quê? Para que é essa bênção? O autor está consciente de que a bênção tem um fim, um propósito. E qual é esse fim? Para que se conheça na terra. Para que se conheça na terra. 2 coisas, o caminho e a salvação de Deus. O caminho, o jeito de Deus agir, sua forma de proceder, sua lei, sua santidade, sua justa indignação contra o pecado. O salmista anseia que o mundo inteiro conhecesse quem é Deus e a forma como Ele atua na terra. E a sua salvação, a sua provisão para o perdão dos pecados. As nações deveriam ser cientificadas de que existe um Deus criador, contra o qual pecam, mas também um Deus que oferece salvação. Então o resumo desses 2 versos é, abençoe-nos, ó Deus, a fim de que as nações venham a conhecer o Senhor e temer o Senhor. Essa oração retrata o sentido de missões no Antigo Testamento. Missiólogos têm apontado que no Antigo Testamento o sistema missionário é centrípeto. Quem está estudando aí o ensino médio ou se recorda das aulas de física, sabe o que é a força centrípeta. É uma força que impulsiona para onde? Para dentro. O sistema missionário do Antigo Testamento é bem representado aqui da seguinte forma. Deus faz uma aliança com o seu povo e propõe a este povo a bênção ou a maldição. Isso está muito claro em Levítico, capítulo 26, ou Deuteronômio 11, 29 e 30 também. Se o povo obedecesse, fosse fiel aos termos da aliança, aos termos do pacto, à lei de Moisés, receberia da parte de Deus o quê? A bênção. Porém, se o povo fosse rebelde, desobediente, idólatra, receberia o quê? A maldição. Durante um tempo, esse sistema centrípeto funcionou bem. Especialmente durante o reinado de Salomão, o início do reinado de Salomão. O clímax desse sistema foi na edificação do templo de Jerusalém. Até que tem uma história muito interessante em 1 Reis, capítulo 10, quando a rainha de Sabá visita Salomão e fica abismada com a glória do seu reino. Esse é o auge da missão centrípeta do Antigo Testamento. Se Israel se mantivesse fiel, bênção. Sendo abençoado, as nações em volta iam se interessar em conhecer o Deus que Israel servia. Mas para ser abençoado, precisava ser fiel. Israel abandona os termos da aliança, se curva aos deuses
aos falsos deuses e acaba incidindo em todas aquelas maldições estabelecidas no pacto. E a pior delas, o desterro, o cativeiro. Primeiro o reino do norte e enfim o reino do sul. E com isso as nações pararam de admirar Israel. Por consequência, não buscaram o Deus de Israel. Então observe que a falha do povo de Israel não foi ter deixado de enviar missionários a nações, porque nós não temos uma grande comissão nos termos de Mateus 28 no Antigo Testamento. O sistema era centrípeto, lembra? Então o que foi que boicotou missões no Antigo Testamento? A idolatria. Israel se sentiu abençoado de Deus simplesmente para si. Não apenas, em vez de adorar o Deus de Israel, o Deus de seus pais, escolhe a idolatria. Queridos irmãos, a bênção não pode parar em nós. Essa é a primeira razão para missões. Mas sabe o que boicota a missão? É a idolatria. A idolatria inibe missões. Israel perdeu de vista que a bênção não era para si, perdeu de vista que sua infidelidade traria consequências para além de si mesmo. Quando Israel desobedece a Deus, nações inteiras foram privadas de conhecê-lo. Da mesma forma nós, quando vivemos no pecado, falhamos no nosso testemunho, não somos apenas nós os prejudicados. Se alguém poderia ser alcançado através de nossa vida, não será. Pode ser por outra pessoa, mas nós perderemos o privilégio de sermos instrumentos. Infelizmente há crentes como mar morto. A bênção chega neles, mas eles retêm a bênção. Não transferem, não repartem. A bênção que nós recebemos precisa chegar a outros. Bem, já somos abençoados demais, não? Se nós pararmos para pensar como tem sido a vida de muitas pessoas no mundo e aqui no Brasil, não apenas do ponto de vista moral, financeiro, educacional, mas sobretudo espiritual. A salvação chegou até você. Não tem bênção maior do que esta. A salvação nos alcançou. A graça nos alcançou. Agora nós precisamos repartir a bênção. O Salmo diz muito claramente: Deus nos abençoe para que as nações te conheçam. Portanto, se somos abençoados, precisamos multiplicar essa bênção em missões. Isso envolve a oração, envolve as ofertas. Deus tem usado muitas pessoas para sustentar esta obra. Desde Eurico Nelson e outros pioneiros, até os dias de hoje. De vez em quando nós recebemos ofertas vultosas de empresários que percebem que se Deus lhes deu prosperidade, eles precisam investir uma parte significativa daquilo que oferem na missão. Mas independente do valor, nós precisamos fazer missões para que a bênção não fique em nós. Segundo, nós precisamos fazer missões porque a adoração não pode terminar em nós. A adoração não pode parar em nós, meus irmãos. Olha os versos 3 e 5. São como refrões para este salmo. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. O salmista expressa seu desejo de adoração universal. E pede a Deus que concretize esse desejo. Isso remete àquela oração que Cristo nos ensinou a fazer em Mateus 6. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós precisamos, irmãos, da mesma maneira, orar pelo triunfo da obra missionária mundial. A minha filha tem 8 anos. E desde que ela nasceu, nós adotamos um país para orar por este país. No ano em que ela nasceu, a Junta de Missões Mundiais enviou um missionário pela primeira vez para aquele país. É um país fechado, não pode nem ser anunciado,
mas todas as noites, desde que ela nasceu, antes mesmo dela aprender a falar, nós oramos juntos. E eu digo, Papai do céu, abençoe fulano e fulana, são os nossos missionários, e todas as crianças ela fala o nome daquele país. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar por missionários. Você, na sua família, já escolheu um país, uma cidade, uma região, um estado para você orar? Eu disse que este salmo é também uma profecia, não é? Essas palavras apontam para o triunfo final do Evangelho, com a inclusão dos gentios no plano salvífico de Deus. E Apocalipse 5 e 7 nos dão um vislumbre de que diante do trono do Cordeiro haverá no fim da história redimidos de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do Cordeiro, entoando louvores a Ele. Isso vai acontecer, irmãos. A igreja não vai falhar. No entanto, o que está em jogo aqui é a nossa participação ou não, como indivíduos, família e igreja. Esse segundo motivo, para que a adoração não termine em nós, tem a ver com a nossa vontade de ver Deus ser adorado, de fato, por todas as nações. Tem a ver com o nosso zelo pela glória de Deus. Deus é digno de ser louvado entre todas as nações. O pastor batista norte-americano John Piper, ele tem uma frase bem interessante. Ele diz que missões existem porque não existe adoração. Já ouviu falar dessa frase? O que ele quer dizer? Se em todos os lugares do mundo, em todos os povos, Deus já fosse adorado e louvado, missões seriam desnecessárias. Mas se Deus não é adorado, não é louvado ali, nós precisamos fazer com que seja. Precisamos empreender esforços para que a mensagem do Evangelho chegue, a fim de que Deus suscite para si um povo também entre aquelas pessoas que o adorem e que o louvem. Só de pensar que o nosso Deus glorioso, que o nosso Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, não é adorado em determinado lugar da terra, isso já deveria gerar em nós uma comoção e um desejo, um anelo ardente, para que Ele seja louvado lá também, porque Ele é digno de sê-lo. Não é simplesmente para que as pessoas venham a conhecê-lo, senão para que Jesus se torne conhecido e louvado e adorado, porque Ele é digno de ser louvado e adorado por todas as pessoas. Ele é digno de que cada língua de cada ser humano diga que Ele é Senhor. Ele é digno de que cada joelho se dobre perante Ele. Então, o nosso zelo pela glória, pela adoração de Deus, deve nos impulsionar, nos catapultar para a missão. A adoração impulsiona missões. Na grande comissão, Jesus falou que discípulos precisam ser feitos, discípulos precisam ser multiplicados, discípulos que o obedeçam em tudo o que Ele ordenou. Em outras palavras, é necessário multiplicar adoradores. O Pai busca adoradores de todos os povos. Mas se não nos envolvermos em missões, a adoração vai terminar em nós, fica em nós. Ela cessa. Ela não incendeia outros. E qual tem sido o nosso nível de zelo pela glória de Deus entre as nações? Até que ponto nos escandaliza saber que em determinados lugares pessoas adoram animais, rato, vaca e qualquer tipo de artifício feito por mãos humanas? Como escandaliza Isaías no capítulo 44, quando ele se refere àquela pessoa que vai numa mata, corta uma árvore, divide em duas metades aquela lenha, com uma parte aquece um fogo e com a outra parte faz um ídolo e se curva diante daquele ídolo e diz: este é meu Deus. Isaías fala: será que ele não percebe o quão absurdo é isso? Uma parte da lenha ele se aquece, com a outra ele constrói um ídolo e fala: salva-me, Deus. Ele não vê que na sua mão tem uma mentira. Ou seja, a idolatria para Isaías era escandalosa.
deve ser para nós também. Porque a exultação do salmista é: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Vamos para a terceira agora? Então a primeira, porque fazemos missões, porque a bênção não pode parar em nós. Segundo, porque a adoração não pode parar em nós. Terceiro motivo, porque a alegria não pode parar em nós. Olha o que diz o verso 4, que é o verso central deste salmo. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Este é o centro do quiasmo e do salmo. A oração e a profecia contidas nesse salmo se referem a um louvor que não é qualquer louvor. É um louvor jubiloso, cheio de alegria. Louvor com a atitude certa. Mais uma vez, John Piper nos ajuda aqui. Ele escreveu um livro muito interessante. Eu já vi que tem lá na salinha do Ministério de Evangelismo e Missões. Alegrem-se os povos. Recomendo a leitura a todos. Alegrem-se os povos, de John Piper. Ele trata justamente desse princípio missionário da exultação mundial em Deus. E ele nos ajuda a entender. Ele diz que Deus é mais glorificado à medida que pessoas de todas as nações estejam mais satisfeitas nele. Ele explica. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Ou como no breve catecismo de Westminster, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, nada preenche mais o propósito para o qual o ser humano foi criado do que encontrar em Deus seu prazer supremo e assim glorificá-lo. Porque algumas pessoas poderiam pensar: que Deus megalomaníaco é esse? Que Deus egocêntrico é esse? Que requer a adoração de todo mundo? Bem, John Piper nos ajuda a entender isso de maneira muito cristalina. O ser humano, irmãos, nós fomos criados para admirar. Veja se não é assim. Nós nos deleitamos com aquilo que é belo, com aquilo que é bom. O açaí do Pará. Ah, é tão bom, não é? Imagine se nós não tivéssemos gosto, não tivéssemos papilas gustativas para aferir a diferença dos sabores. Não saberíamos distinguir o açaí do Pará do sorvete de açaí vendido no Rio de Janeiro misturado com Guaraná. Nossa vida seria muito triste. Nós fomos criados para admirar. Nós temos a habilidade de admirar. Um tacacá, um tacacaranguejo. Ou com os olhos, a beleza de uma paisagem. Quando estava saindo do Rio de Janeiro, hoje pela manhã, 6h15 meu voo. Cheguei ao aeroporto Santos Dumont, que fica perto da Urca. E de lá deu para ver o sol nascer próximo ao Pão de Açúcar. Que beleza, que coisa linda. No Rio de Janeiro tem um pôr do sol muito famoso, na Praia do Arpoador, que as pessoas vão para lá só para ver o pôr do sol. E termina o pôr do sol, o que elas fazem? Elas aplaudem o pôr do sol. É cultura lá. Não tem a quem aplaudir, aplaudem o pôr do sol e não o criador do pôr do sol. Mas por quê? Porque tem condição de admirar o que é belo. Se você gosta de esportes, quando você vê um drible sensacional, tem uns que ficam para a história. São repetidos no YouTube, no Instagram, dribles maravilhosos, golaços de bicicleta. E quando você olha aquilo, quando você vê aquele negócio, você fica extasiado, porque você foi feito para admirar. Você tem um coração que se exulta na beleza, seja beleza natural, tipo Cataratas do Iguaçu, não sei quantos já foram lá. Que coisa maravilhosa, pastor. O senhor já foi a Foz do Iguaçu? Quem que já foi a Foz do Iguaçu? Vai, se você puder ir, vai. É lindo demais. Você chega nas cataratas, tem uma trilha. Quando você chega, você as vê mais ou menos a 1 quilômetro de distância. E você fala: uau, é incrível. Mas a trilha vai te aproximando, até você chegar debaixo daquela cachoeira assim. Ó. Que coisa incrível. É impossível descrever. Ou seja, a arte, uma música, o esporte,
ficamos extasiados quando nos deparamos com verdadeira beleza, verdadeira maravilha. E Deus encheu a criação de beleza. Em cada país há uma paisagem, uma cascata, um pássaro, algo para vislumbrar. Mas são apenas amostras da beleza e da majestade do próprio Criador. Deus, que é amor, querendo nos amar, decidiu dar-nos o melhor que Ele poderia nos dar. Qual é a coisa mais linda que existe? Qual é a coisa mais majestosa, mais gloriosa, mais incrível, mais extasiante? Qual é a coisa que vai nos deixar mais boquiabertos? Qual é a coisa mais excelente que Deus quis nos dar o prazer de conhecer e desfrutar? Qual é? É cascata? É cachoeira? É açaí? Qual é? Qual é, gente? É Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele mesmo. Se Deus não nos permitisse conhecê-lo, Ele não teria nos amado tanto. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna, segundo Jesus em João 17? Que te conheçam a ti e aquele a quem enviaste. Deus planejou que por meio da criação e da restauração e da redenção, nós viéssemos a desfrutar dele mesmo. A coisa mais maravilhosa e indescritível que existe. Em sua presença há delícias perpetuamente. Para imaginar isso. Eu estou casado há 20 anos. É muito bom estar com a minha esposa. 20 anos. Então melhores, cada vez melhores. Mas perpetuamente. Olha, eu acho que eu aguentaria ficar com a minha esposa perpetuamente, mas ela não. Mas com Deus não vai ter cansaço. Nós vamos estar admirando Deus, desfrutando do relacionamento com Deus, da alegria de estar com Deus eternamente e nunca nos cansaremos de amá-lo, de admirá-lo. Portanto, salvação e missões têm a ver com alegria. Por isso que o salmista diz: alegrem-se e exultem as nações. Deus quer ser adorado não é porque Ele é megalomaníaco. Ele quer ser adorado porque Ele sabe que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só tem, como diz aquela canção antiga, a alegria está no coração. Quem já conhece Jesus? Nós precisamos fazer missões para que essa alegria não pare em nós. Tem um hino também antigo de missões que diz que ide e pregai, porque o homem triste está, sem alegria. Muitas pessoas, muitas nações não conhecem a Deus. Poderiam alegrar-se e exultar-se nele, mas não conhecem. Cabe a nós fazer com que essa alegria chegue. Precisamos fazer com que o Evangelho chegue até os povos, para que essas pessoas de toda tribo, língua e nação experimentem esta alegria também. Essa alegria de Deus, essa alegria de quem conhece a Deus não pode ficar retida em nós. Sabe aquela alegria que você tem porque você tem Jesus? A alegria que você tem de louvar e adorar e ter comunhão com os irmãos, de ler a sua palavra, ser fortalecido e encorajado por ela. Tem gente que não tem. Como que a gente resolve isso? Lembra que eu falei que a missão no Antigo Testamento, o sistema era centrípeto? No Novo Testamento é diferente. Lembra-se, mais uma vez, das aulas de física? Uma força é centrípeta, que impulsiona para dentro. Qual é a outra força? Centrífuga, que remete, que impulsiona para fora. Não é? Para quem está acostumado a usar máquina de lavar, quando coloca a função centrífuga e termina, as roupas estão todas grudadas na parede, assim, daquele... eu não tenho familiaridade, não é o meu caso, mas daquele... Como é que é o nome daquele negócio? Aquele tambor, o tambor, obrigado. Porque ela impulsiona para fora. No Novo Testamento, em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão nos coloca para sair. Vão.
Não fiquem onde estão. Vão, façam discípulos de todas as nações. Vão, preguem o evangelho a toda criatura, de dentro para fora. O Salmo 67 nos convida a um maior engajamento na obra missionária. Porque a bênção, a adoração e a alegria não podem terminar em nós, meus irmãos. E a pergunta que nos cabe: em que medida nós temos represado a bênção? Em que medida temos retido a adoração? Em que medida temos guardado a alegria só para nós mesmos? Bem, eu acredito que todo mundo aqui já é envolvido na obra missionária de alguma maneira. Mas eu creio que nós podemos fazer mais e mobilizar mais. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, como disse David Livingstone. E eu quero finalizar com uma ilustração bem curiosa e até um pouco engraçada. Conta-se que os animais da fazenda um dia planejaram fazer um café da manhã para o dono da fazenda. Eles se sentiam muito bem cuidados pelo dono da fazenda e planejaram retribuir esse cuidado dando um presente, um café da manhã. E os animais decidiram cada um fazer a sua parte. E como era uma fazenda nos Estados Unidos, o que o norte-americano gosta de comer no café da manhã? Ovos e bacon. E eles deram esse café da manhã para o dono da fazenda. A galinha se envolveu, mas o porco se comprometeu. Tem uma diferença, não tem? Eu queria finalizar passando um vídeo. Ele está aí, pronto para passar? Um vídeo falando um pouquinho sobre missões no Brasil. Preste atenção nesse vídeo. E logo em seguida nós vamos orar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus. Hoje, quando pensamos em missões, nós pensamos que o Brasil é um único povo e muitas vezes nós caímos no erro em pensar que o Brasil já está alcançado. Não chore, quem cuida de você não dói. O Brasil é imenso, em território, em diversidade, em necessidade. Há povos que continuam à margem, esquecidos pelas grandes estratégias missionárias. Povos indígenas, comunidades quilombolas, refugiados das mais diversas partes do mundo que chegam ao nosso país. E dentre esses povos, existe um povo muito especial que, infelizmente, se enquadra em uma categoria que são os PNAs, povos não alcançados. Porque são povos que a gente sabe que existem, mas que a gente não liga, ninguém se aproxima. Por não conhecer, por ter medo. Eles foram esquecidos por nós, Igreja do Senhor. É fácil olhar para as realidades diferentes da nossa e achar que são difíceis demais, difíceis de entender, difíceis de alcançar, mas precisamos ver com os olhos de Deus, ver beleza, ver urgência, ver um povo onde muitos só enxergam estigma. Criança, eu vi esse povo cigano chegar aqui na cidade, infelizmente eu tinha muito medo da questão do preconceito, né? Muitas vezes nós crescemos com medo do povo cigano porque ensinaram que cigano faz isso, faz aquilo. Mas quando a gente passa a conhecer este povo, a gente passa a amar o povo cigano. O maior desafio que nós temos aqui, porque nós estamos em cultura diferente. Eu sou uma não cigana. E por isso que é uma missão transcultural. Você precisa conhecer a cultura, você precisa identificar dentro dessa cultura o que é pecado e o que não é, para que você conserve. Deus é supracultural, Ele está acima da cultura, mas nós precisamos respeitar a cultura deles. Você viver de barraca, você andar com roupas coloridas, você andar a cavalo, você trabalhar com ouro, nada disso é pecado. O que a gente precisa entender é que a gente está ali para falar de Jesus e o Espírito Santo vai convencer aquele cigano do que é pecado e do que não é. E por que hoje muitas pessoas não se convertem, quer ser escravo do diabo? Me mostra o que o mundo ofereceu para vocês. Quem rega a mão aí, me mostra. Me mostra o que o mundo te ofereceu. Nós inauguramos em abril de 2011
a primeira tenda batista cigana, aqui neste acampamento, no município de Itaquaquecetuba. E aqui, onde nós estamos, tem 14 famílias ciganas. Na cidade de Itaquá, nós temos cerca de 65 famílias ciganas cadastradas morando aqui. O trabalho começou a se expandir e hoje nós estamos alcançando ciganos de outros estados por esse Brasil afora. No Espírito Santo nós temos a segunda tenda batista cigana e temos em Souza, também no Paraíba, um trabalho sendo desenvolvido lá. Evangelizar entre os ciganos é caminhar com eles. É um trabalho de presença, de afeto, de discipulado relacional. Então nós trabalhamos a parte espiritual, conversamos, fazemos discipulado, visitamos as barracas, orando em todas as barracas, conversando com cada cigano, com cada cigana, ministrando o Evangelho. Também foi iniciado um projeto aqui sobre grupo de oração com as mães ciganas. Está sendo muito especial, sentar com as ciganas, conversar com elas. Nós fazemos também um trabalho com as crianças, cultos infantis, discipulado. Nós temos projeto aqui com balé, reforço escolar, a amizade, o cuidado, o estar perto. Essa é a melhor forma de proclamar o Evangelho, de inserir o Evangelho, de inserir a verdade. Aqui eles nos acolhem muito, nós não somos ciganos e mesmo assim a gente tem uma abertura muito grande em cada família aqui, em cada tenda, né? E eles sempre que a gente chega, eles querem que a gente coma, que a gente tome café, que a gente se sinta à vontade. Mas ainda há muito por fazer. O sonho de um Brasil transformado por Jesus só será completo quando cada povo não alcançado ouvir que há um Salvador. O Evangelho é para o povo cigano também. Eles precisam conhecer a salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil, mas é muito legal e bonito. Eu amo o povo cigano. Que o povo cigano nos está convidando vocês a vir aqui e evangelizar mais povos ciganos. Quando nos enviaram para este campo, eles colocaram amor junto conosco. Então este povo aqui sente o amor de vocês através de nossas vidas. Por isso eu convido vocês a conhecer mais sobre o nosso trabalho, conhecer o povo cigano e principalmente olhar com o olhar de Jesus para o povo cigano, amando este povo. Também que eu coloquei ali num dos slides, esse mapa mostra quantos povos não alcançados ainda existem no mundo. Muitos deles ainda aqui no Brasil. Este mapeamento é feito pela Junta de Missões Mundiais dos Batistas dos Estados Unidos. Mais de 7 mil povos não alcançados, somando quase 5 bilhões de pessoas. Destes, mais de 3 mil povos são não engajados. O que é um povo não engajado? É aquele que não tem nenhuma iniciativa missionária para alcançá-los. Que somam 291 milhões de pessoas. E dentro do Brasil, ainda há povos não alcançados. Um desses povos é o povo cigano. Nós temos também os quilombolas. E cerca de 100 etnias indígenas ainda precisando do nosso apoio. Qual vai ser a nossa resposta? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor já nos alcançou com bênção. A bênção de pertencermos a Ti. A bênção de conhecermos a Ti. A bênção de Te adorar, Te louvar. A bênção de nos regozijarmos na Tua presença. Aqueça o nosso coração cada vez mais por um amor tão forte por missões que não se contenha e nos leve a orar mais, a participar mais, a investir mais por missões, para que todos os povos te louvem, ó Deus, os povos todos da terra. Então, ó Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo início desta conferência, que o Senhor toque no nosso coração e nos ajude, Pai, a formular ideias práticas, maneiras, decisões que precisamos tomar para que nosso envolvimento, nosso comprometimento seja ainda maior com a obra missionária. Nos torna, Senhor, não apenas participantes, mas também mobilizadores da obra missionária, para que este amor em nosso peito,
em nosso coração, cative, contagie outras pessoas também. Muito obrigado por aquilo que o Senhor falou no nosso coração essa noite. Nós, de fato, anelamos pelo dia em que cada povo, tribo, língua e nação se curve a Ti em reconhecimento e que Cristo é o Senhor. No nome de quem oramos. Amém.